Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 6, o versículo de número 17. Efésios, capítulo 6, o verso de número 17. A palavra do Senhor nos diz assim, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por termos a alegria de ter a Tua palavra, que é viva, é eficaz, é penetrante, atinge o mais profundo do âmago do nosso ser. Obrigado, Pai, porque temos a capacidade, ó Deus, de ler a Escritura na nossa língua, no nosso vernáculo. Temos muitos recursos, ó Pai, à nossa disposição para conhecer a Escritura. Mas, acima de tudo, obrigado, Senhor, porque temos o Espírito Santo, que aclara o entendimento, que leva cativo o pensamento, os ouvidos, que fala ao coração aquilo que é necessário para a nossa vida. E mais uma vez clamamos a Ti, ó Deus, que nos abençoe com a Tua santa palavra. E que de fato, ó Pai, as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração seja agradável à Tua presença, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, o nosso Redentor, e é em Cristo que nós oramos. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, uma pergunta: que tipo de batalha você vem travando na sua vida? De uma certa maneira, todos nós travamos lutas, batalhas na nossa caminhada. Às vezes é uma batalha no âmbito financeiro e parece que as coisas não vão para frente. Às vezes é uma luta, é uma batalha na questão emocional ou relacional com as pessoas, seja dentro de casa ou fora. Às vezes é um problema da minha própria saúde, eu não consigo estar em paz, e eu estou falando da saúde mental, eu não consigo estar em paz, eu vivo correndo de um lado para o outro. Em outros momentos, talvez a batalha que nós estamos travando seja com vícios de várias ordens. Ou talvez uma batalha na área da saúde. O certo é que todos nós, de uma medida ou de outra, travamos lutas na nossa caminhada. Travamos batalhas. Há momentos de quietude, há momentos de paz, mas também há momentos de guerra. Há momentos que nos sentimos cansados da luta. Não são poucas as pessoas que nós encontramos que afirmam que estão travando uma batalha, que afirmam que o tempo está escasso, ou então que há um desespero, uma ansiedade generalizada e outros fatores. Mas no meio de todas as lutas que podemos enfrentar nesta vida, no meio de todas as batalhas que podemos ter à nossa frente, há uma que nunca dá descanso e que todos nós, conscientes ou inconscientes, estamos inseridos, que é a batalha espiritual, que é uma guerra que nós estamos inseridos. Por isso nós estamos em guerra. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra principados e potestades. Nós temos um adversário. Nós temos alguém que dia e noite tenta e trabalha incansavelmente para nos afastar daquele que é o nosso Senhor, nosso Redentor. Nós estamos, meus amados irmãos, no meio desta sessão, falando sobre guerra espiritual. Nós temos uma luta, nós temos um conflito amargo, uma guerra espiritual travada bem diante de nós. E quando eu digo nós, são aqueles que entregaram de fato suas vidas ao Senhor Jesus, que estão vivos espiritualmente,
mas que ainda lutam e trabalham o tempo todo naquela guerra entre a carne e o espírito, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. E observe, nesse texto, e eu quero fazer uma pequena recapitulação, uma pequena revisão, no versículo 12, quando você olha aí na sua Bíblia, o texto bíblico nos diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, e aqui há uma expressão, não de talvez, não pode acontecer, mas há uma afirmação categórica, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como eu venho dizendo, meus irmãos, há semanas, a maioria dos cristãos parece estar completamente alheia a essa guerra espiritual. Momento a momento, dia após dia, e até mesmo semana após semana, há muitos que não tomam as precauções adequadas, que não seguem os mandamentos, as ordens dadas pelo Senhor aqui neste capítulo 6. Portanto, meus amados irmãos, nós somos constantemente prejudicados. A cada dia que eu deixo de orar, a cada dia que eu deixo de buscar o Senhor, a cada dia que eu deixo de estar em comunhão com meus irmãos, a cada dia que eu fecho a minha Bíblia e não abro, a cada dia que eu ando alienado diante de um adversário que não mede esforços para nos destruir. E há muitos que estão feridos, machucados, tudo isso pela artimanha, pela estratégia do nosso adversário, Satanás, que está fazendo porque ele não segue e não quer que sigamos as prescrições, conforme nós encontramos aqui. O versículo de número 10, se você quiser olhar aí na sua Bíblia, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É interessante, meus amados irmãos, porque o apóstolo Paulo nos dá o que poderíamos chamar de um mandamento básico, de uma ordem básica. Diante de tudo que ele expôs ao longo desta carta, diante de toda a doutrina e prática que inicia no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele dá aqui pelo menos 3 comandos, 3 ordens que nós devemos seguir nessa guerra espiritual que os nossos olhos carnais não podem ver e que as armas feitas pelas mãos dos homens não podem blindar o nosso coração. Primeiro, ele fala: sejam fortes, mas fortes em quem? O texto diz: no Senhor e no seu poder. Isso significa que você não pode lutar sozinho. Você precisa se aproximar de Cristo. Você precisa ter a consciência da onipotência, da grande força. Você precisa ter uma mente, a mente de Cristo, porque sem Ele você vai perder. Não é o seu braço, não é a sua coragem, é a força do Senhor. Por isso que nós temos este primeiro comando: portanto, fortes no Senhor, no seu poder, prossigamos. Mas Paulo continua, e ele fala: vistam-se de toda a armadura de Deus. O que é essa armadura? Não é uma armadura que nós compramos em um mercado dito mercado evangélico. Não é uma armadura que é feita por mãos de homens e eu posso levar como uma espécie de amuleto para dentro de casa e eu estou livre. E eu disse na semana passada, não adianta você buscar um chaveirinho e achar que com isso está livre, está tranquilo. Não, essa armadura, ela tem a ver com as virtudes daquele homem perfeito, Jesus Cristo, em que nós devemos, uma vez salvos em Jesus Cristo, nos apropriarmos se quisermos vencer essa batalha. Veja, meus irmãos, nós temos analisado passo a passo os 6 elementos que compõem essa armadura. Hoje chegamos aos 2 últimos elementos da armadura, uma armadura completa que Deus providenciou.
E é assim que eu entendo, meus irmãos, não é uma armadura dos homens, é a armadura de Deus. Ou seja, esta armadura que Deus criou é a armadura feita para você, para aqueles que estão no reino celestial, para aqueles que ainda caminham nessa Canaã, ou nessa peregrinação, almejando a Canaã celestial. É a armadura para você que tem confiado em Deus. Mas você tem uma responsabilidade. É se apropriar desta armadura pela fé, pelo ministério da palavra. É vesti-la para se apropriar das verdades da armadura de Deus. Portanto, meus irmãos, nós só podemos vencer essa batalha na força do Senhor. Nós só podemos vencer essa batalha nos vestindo dessa armadura. Mas também o apóstolo Paulo nos fala que nós devemos permanecer firmes no dia da provação. É interessante, meus irmãos, que todos nós, em alguma medida, vamos enfrentar dias difíceis. Há o mal de cada dia, há a dificuldade de cada dia, e há momentos em que nós não temos força para caminhar. Há momentos na nossa vida em que a batalha que nós estamos enfrentando é grande demais. E é interessante porque 4 vezes o apóstolo Paulo diz a posicionarmos, a permanecermos firmes, a permanecermos inabaláveis. Eu não deveria falar, mas eu tenho que falar de futebol. E não deveria falar pela frustração do meu time do coração essa semana. Então a gente nem toca nesse assunto. Mas quando um jogador quer cobrar uma falta próxima à área ali, ao gol, se faz toda uma estratégia, o goleiro posiciona o que chamamos de barreira. E é interessante, meus irmãos, porque a barreira precisa permanecer estática ali, firme. Você não vê a barreira batendo papo, conversando, distraída, olhando de um lado para o outro, porque sabemos que se fizer isso, é possível que o time adversário faça 1 ou 6 gols, misericórdia. Mas a barreira tem que permanecer firme. Sabe, meus amados irmãos, o crente é chamado, diante dos ataques do nosso adversário, a não ficar correndo de um lado para o outro. A não se envolver com coisas desta vida que, na verdade, são passageiras. Mas ele deve permanecer numa postura firme, sabendo quem o chamou, quem o escolheu. E Deus deseja a verdade no íntimo. E por isso que ele fala que nós devemos, meus irmãos, nos cingir, ou seja, é o cinto da verdade, começando pelo cinto da verdade, que é a palavra de Deus que penetra no nosso interior. Essa é a palavra da verdade. Nós vimos isso. Deus deseja que essa verdade, ela atinja o meu íntimo. Você deve ter, meus amados irmãos, e nós devemos ter a sensação da imutabilidade, da perfeição absoluta da verdade que vem de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Ela continua sempre presente e eficaz na vida dos crentes. E essa palavra deve ser, e devemos nos vestir, esse cinto que amarra todas as outras peças, porque temos um adversário que é chamado do pai da mentira. Para ficarmos preparados e combater o reino de mentiras de Satanás, especialmente nessa era que nós estamos vivendo, em pleno século 21, aonde, meus irmãos, este mundo chamado pós-moderno, vive com uma verdade subjetiva, cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, então não existe verdade. O problema, meus irmãos, é que muitos têm caído neste engodo, nesse engano de Satanás, pelo desconhecimento da palavra de Deus. E nós cremos que nós podemos conhecer realidades espirituais invisíveis, especialmente pela verdade da Bíblia, que testemunha sobre Jesus Cristo, que é o Salvador de todo aquele que crê nele. Mas, em segundo lugar, nós falamos também da couraça da justiça. E que bela realidade, que brilhante realidade, meus amados irmãos,
Porque ela não é justiça própria. Essa justiça, meus irmãos, não é a justiça que nós providenciamos. Satanás, ele quer destruir essa justiça, até mesmo falsear essa justiça, ou colocar uma aparência de justiça, mas a verdadeira justiça vem de forma objetiva da parte do Senhor, em que nós devemos produzir e reproduzir. E, na verdade, é a justiça imputada de Cristo que você se veste, que você se apropria pela fé. É Satanás chegando e dizendo: você não é digno, isto é injusto. E a palavra de Deus nos lembrando que eu fui justificado pelas minhas obras, amém? Não, pela obra de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. É Satanás de um lado tentando me empurrar para fazer alguma coisa. É a palavra de Deus me mostrando que é somente Cristo, que foi justificado pela fé no meu Senhor. Mas aí fala-se do cinto, da couraça, mas também falamos em terceiro lugar dos pés, que estão calçados com a prontidão que vem do Evangelho, que o apóstolo Paulo denomina como o Evangelho da paz. E aqui, meus irmãos, é interessante porque se você está se preparando para lutar, pronto para se manter firme, pronto para se mover, você precisa de estabilidade. E você também precisa de mobilidade. E os calçados são essenciais. Não adianta nada você ter todos os acessórios, todas as peças dessa armadura e os pés estarem expostos a qualquer obstáculo. Uma simples pedrinha, ou uma simples acusação de Satanás, um simples ataque do maligno pode fazer ruir toda uma estrutura que nós achávamos que estava segura. Veja, meus amados irmãos, este Evangelho, como o apóstolo Paulo expressa, ministra paz. Não é a paz que nós produzimos, é a paz que vem do céu, é a paz que vem do Senhor. E você deve estar em paz enquanto você luta. Porque enquanto você luta, você não luta pela sua própria força. Enquanto você luta, mesmo que o ataque do nosso adversário seja rinhento, mesmo que o ataque do nosso adversário seja de forma difícil ou poderosa em alguns momentos, esse nosso adversário já foi vencido na cruz do Calvário. Isso deve nos trazer paz em Cristo. E como soldado, como um guerreiro do Evangelho, proclamando uma mensagem que traz paz às pessoas que estavam em guerra com Deus, nós devemos ser esses mensageiros, anunciar a paz que somente Jesus Cristo pode dar. Então são os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz que faz toda a diferença. E na semana passada, nós falamos do escudo da fé, com o qual nós somos capazes de apagar os dardos inflamados, as setas inflamadas do maligno. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus nos lembra que nós temos um adversário que anda em derredor, que busca uma ocasião ou uma brecha para o quê? Nos tragar. E basta uma fenda, basta uma pequena rachadura a ocasionar um grande mal na vida daquele que anda distraído. E veja, por mais que estamos vivendo um reino por mãos de homens, por mais que temos trabalhado neste reino, meus irmãos, que é de matéria, nós vivemos um reino espiritual. E disso nós não podemos nos esquecer. Alguém disse certa vez que se Deus nos desse olhos espirituais, ou abrisse os nossos olhos para ver a realidade espiritual que está ao nosso redor,
nós ficaríamos loucos. Tamanha a batalha, a guerra que se estabelece. E as tentações, as seduções do pecado, a maldade, as acusações, os apontamentos de pecados que você cometeu, as dúvidas, as falsas doutrinas nos atingem. Uma vida que quer nos empurrar, meus irmãos, a correr de um lado por outro como se não houvesse um amanhã. Hoje a filosofia que prevalece é comamos e bebamos porque amanhã certamente morreremos. E é por causa disso que nós temos um escudo, que é o escudo da fé. Não o escudo feito por mãos de homens. É o escudo que nos faz bloquear todos esses intentos e ações do nosso adversário. Não estamos aqui, meus irmãos, e nem devemos generalizar, dizendo que tudo na nossa vida é uma batalha feita pela mão do nosso adversário, quando um pneu do carro fura, quando um aparelho em casa queima, quando um problema pontual acontece. Não podemos generalizar, nem supervalorizar e nem menosprezar. O que nós devemos é estar atentos aos intentos do nosso adversário. E aí, hoje, eu quero falar brevemente desses últimos 2 tópicos aqui, essas últimas 2 peças, o capacete e a espada, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E nós vamos começar falando um pouco do capacete da salvação. Nós já vimos os 4 elementos que compõem essa armadura. Mas veja, o texto no versículo 17 ele diz: tomem o capacete da salvação. Meus irmãos, o capacete protege a cabeça, a parte mais importante do corpo. Se você está num canteiro de obras, você tem que estar ali paramentado, tem que estar vestido com os paramentos, a proteção necessária. Porque basta uma peça, um prego ou algo pequeno para causar um grande mal. Essa semana passada, tive um pequeno acidente em casa e não dá para andar com capacete o tempo todo, né? E acabei batendo a minha cabeça na quina do portão, o que abriu, talhou aqui, sangrou, fiquei mais tonto ainda e eu falei, meu Deus. Mas há pessoas que mostram a fragilidade com um simples acidente na sua cabeça, ela está exposta. Mas o capacete, ele representa uma proteção para a parte que é mais importante do corpo, a cabeça, a mente. Quando um soldado se preparava para a batalha, o capacete era a última peça da armadura que ele vestia. Era o ato final de prontidão na preparação para o combate. O capacete, ele era vital para a sobrevivência, protegendo a sua cabeça, o seu cérebro, porque é o centro do comando do resto do corpo. E se a cabeça estivesse gravemente ferida, o restante da armadura não ia valer de nada, seria de pouca utilidade. Quando o soldado se preparava para a batalha, ele, como ato não meramente de bravura, mas como ato de preparação, ele tinha aquele momento em que ele colocava o capacete para ir para o campo de batalha. Este ato de colocar o elmo aqui ou o capacete fazia com que ele pensasse, agora eu estou completo, eu estou protegido. A certeza da salvação, meus amados irmãos, por isso o capacete da salvação é a nossa defesa impenetrável contra tudo que o inimigo lança contra nós. E eu digo, meus amados, se nós não temos certeza da salvação, nós estamos totalmente expostos. Foi Jesus que disse, lá em Mateus capítulo 10, verso 28, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenham medo antes daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno.
A ideia nesse versículo, meus amados irmãos, é que enquanto nos preparamos para lutar contra os ataques de Satanás, nós devemos agarrar esse capacete e apertá-lo firmemente. A salvação não se limita a apenas um ato único no passado, ou mesmo uma esperança futura. Não, a salvação de Deus é um estado contínuo e eterno, do qual os filhos de Deus desfrutam no presente. É andar sabendo que eu estou seguro, porque eu estou em Cristo, eu estou salvo. E ainda que eu venha a sofrer os ataques, eu não temo, porque eu não tenho a mente voltada para este mundo, eu tenho a mente de Cristo. A salvação, meus irmãos, é esse estado contínuo, é proteção, é libertação diária da nossa natureza pecaminosa, das artimanhas de Satanás. Nós estamos expostos o tempo todo. O tempo todo nós temos um adversário maquiando, lutando, seja pelas mídias, seja pelas séries, filmes, seja pelas conversas, as rodas de conversas, e tudo isso tem entrado na nossa mente. Veja, Martinho Lutero disse certa vez que você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sua cabeça. Você não pode, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Mas isso só acontece se você está atento. Porque, veja, é por causa do poder da cruz que o nosso inimigo já não tem qualquer poder sobre nós. E é por isso que reafirmamos que o nosso adversário foi exposto ao desprezo. Nós temos um adversário que sabe disso, mas também sabe que a maioria dos filhos de Deus não sabe. Sabe, ou pelo menos não vive se soubesse. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a manter os nossos capacetes afivelados para que os dardos inflamados, para que os projéteis, para que as setas inflamadas do nosso adversário não se alojem em nossos pensamentos e nos consuma. Você não está imune à ansiedade, aos problemas que afligem nossa mente. Você não está imune. Mas você pode hoje, pela fé em Cristo Jesus, saber que porque você está salvo em Cristo Jesus, você não está livre, mas é o Senhor que o guarda por toda a eternidade. Sabe, meus irmãos, por meio deste capacete da salvação, é que nós podemos destruir os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Há diversas ações que um crente pode tomar para manter esse capacete afivelado, funcionando. Por exemplo, ele pode renovar a sua mente. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, e ele expressa dizendo, olha, apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E é interessante, meus irmãos, afirmarmos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar as nossas mentes, permitindo que a verdade da palavra de Deus elimine tudo que for contrário a ela. Ideias, opiniões, visões de mundo, tudo isso deve ser substituído pela palavra do Senhor na nossa mente. Eu vi certa vez alguém escrever nas redes sociais assim: primeiro Deus, depois as suas opiniões. É primeiro Deus. A minha mente precisa ser moldada por Ele. Enquanto Deus não me convencer, ou o contrário, eu não retratarei. E isto ecoa pela história. Nós devemos permitir, meus irmãos, que a verdade de Deus continue, dia após dia, lavar a sujeira, as mentiras, a confusão de um mundo que quer dominar a nossa mente. Porque se dominar a nossa mente,
ele domina a nossa conduta. E é por isso que é metanoia, é mudança de mente, mudança de atitude. Mas ainda, meus amados irmãos, nós devemos afivelar, e de que maneira devemos afivelar e afirmar com esse capacete? Além de renovar as nossas mentes, nós devemos rejeitar as dúvidas que surgem das circunstâncias. Veja, nós seres humanos somos criaturas sensoriais. Aquilo que não conseguimos compreender com o que chamamos sentidos naturais, nós temos a tendência de ignorar. Se permitirmos que as circunstâncias ao nosso redor ditem a nossa conduta, a nossa regra, ou as calamidades, ou os problemas, nós podemos ser levados a achar que Deus não nos ama. Se acharmos que por sermos disciplinados por Deus, Deus não nos ama, nós temos menosprezado a palavra dele. E é impossível ter fé e duvidar ao mesmo tempo. Deus recompensa a nossa fé. Deus recompensa a nossa fé. E com o capacete da salvação firmemente colocado, nós podemos escolher crer no que parece ser impossível. Então veja, meus irmãos, como fivelar, como manter firme esse capacete, renovando a nossa mente, rejeitando as dúvidas que surgem das circunstâncias, mantendo também uma perspectiva eterna. Quando a vida ao nosso redor desmorona, quando tudo parece que não tem sentido, quando o caos toma conta e bate a nossa porta, nós devemos nos lembrar de olhar para cima, olhar para o alto. A nossa salvação é o presente mais precioso que nós recebemos. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque talvez a maior insatisfação que você está enfrentando não seja a falta do dinheiro, ou da segurança, ou nos relacionamentos. Talvez a angústia que você está enfrentando é porque ainda você não entregou totalmente a sua vida na confiança de que Deus já te salvou em Cristo Jesus, se é que você entregou sua vida a Jesus. Manter os nossos olhos nisso pode nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida que todos nós estamos sujeitos. Nós podemos escolher as nossas vidas segundo o lema: se não tem significado eterno, não é importante. Não adianta nada você se matar de trabalhar, não adianta nada você se matar e lutando contra pessoas neste mundo se a sua mente não está voltada para a eternidade, porque tudo vai ficar aqui. Ô irmão, ô irmã, deixa eu dizer algo para você. Não adianta você ficar amofinado, usando a palavra aqui, triste, amargurado nessa vida, achando que é o fim. Porque se você não estiver em Cristo, não é o fim, é o pior que está por vir. Mas se você está em Cristo, se você toma esse capacete da salvação, se você mantém uma perspectiva na eternidade, então descansa. Descansa mesmo no meio da tempestade. Mas ainda, o capacete nos ajuda também, capacete da salvação, não é qualquer um não, a nos lembrarmos que a vitória já foi conquistada. Meus irmãos, quando nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus, nós eliminamos muitas das oportunidades que Satanás usa para nos aprisionar. Quando nós escolhemos o pecado ou achamos que o pecado tem mais poder ou força, nós ainda não entendemos o que é uma vida com Deus. Mas quando escolher o pecado deixa de ser uma opção para nós, isso é fruto daqueles que receberam uma nova vida, são novas criaturas. Sabe, de fato, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas nós precisamos ir na contramão de um mundo que está dizendo: mas é impossível viver sem pecado. Não, mas você tem lutado, você tem abandonado aquelas velhas práticas. Porque Paulo nos diz nessa carta aos Efésios: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E você pode pensar em todas as outras coisas. Olhe para a vitória que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário.
encontra esperança nele. E ainda, meus irmãos, é importante lembrar disso, quando eu me aproprio, quando eu visto, quando eu coloco o capacete da salvação todos os dias, a minha mente está me informando que eu não tenho nada além do Senhor nessa terra. Os homens podem roubar tudo que eu tenho. Os homens podem tirar de nós, nossas famílias, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Os homens podem matar até mesmo o nosso corpo. Eles podem roubar o nosso dinheiro, tirar a nossa paz circunstancial, mas eles não podem roubar de nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a esperança, o gozo que nós só encontramos em Cristo Jesus. A salvação que Jesus conquistou para nós não pode dividir o lugar de importância em nossos corações com coisas terrenas. Porque se você estiver aqui nessa noite pensando no que vai acontecer amanhã, início de um mês, ou no decorrer da semana, menosprezando, deixando a palavra de Deus de lado, você está perdendo uma oportunidade ímpar. Porque Deus já está lá, Deus já está cuidando. Quando agradar o Senhor é a nossa maior alegria, nós eliminamos muitas das armadilhas de Satanás e tomamos, meus irmãos, algo que é muito precioso. Nós tomamos por certo que há uma esperança que é inabalável. Meus irmãos, nós estamos às portas de um novo ano. Alguém pode, nesse momento, estar desesperado. Como vai ser 2026? Por quê? Porque o capacete que ele tem usado não é o capacete da salvação. É o capacete das notícias pelas redes sociais. É o capacete que advém dos telejornais. É o capacete que vem enchendo a mente de ideologias. É o capacete que vem de um monte de coisas dizendo, vai piorar. Mas se você tem colocado sobre si este capacete, afivelado ele de forma firme, confiado na palavra de Deus, você não está imune a passar pelas tempestades de 2026 e 2025 ainda. Mas você pode estar em paz, sabendo que Deus já está lá. Está cuidando de todas as coisas. Eu estou seguro. Agora, é importante, meus irmãos, falar de uma nuance adicional no capacete que é dado a nós e trazido a nós. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo Paulo nos lembra, dizendo o seguinte: mas visto que pertencemos ao dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua nessa mesma passagem aqui, dizendo, porque Deus não nos destinou para a ira no futuro. E essa é a ideia que eu acho muito útil. Porque o capacete da salvação pode ser visto no tempo presente, nos livrando de todos os ataques do maligno, mas também pode ser visto, meus irmãos, com a esperança, como o texto bíblico nos diz, em poder clamar e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque eu não estarei como aqueles que vão padecer eternamente, debaixo da ira de Deus. Porque um dia Ele me alcançou e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que Satanás está constantemente empenhado em atacar os cristãos, tentando levá-los ao desespero, ou melhor, ao desânimo, à depressão, à tristeza, a coisas tão terríveis. Satanás realmente quer incutir desespero no seu coração. A primeira coisa que a gente faz quando começa a enfrentar problemas é desanimar, é não orar mais, e o próprio texto, ele expressa isso. É interessante porque no verso 18 ele diz, com toda oração, com súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica a todos os santos.
Mas quando nós enfrentamos lutas, seja uma enfermidade, seja um problema no trabalho, seja um ataque do maligno ou qualquer outra coisa, nós começamos a esmorecer, paramos de orar, paramos de buscar. Achamos que a vida se limita apenas aqui e agora. E, meus irmãos, eu não sei você, eu não posso ler o pensamento nem saber o que está no coração de cada um, mas eu posso falar da minha vida. Esse coração inquieto que às vezes acorda de madrugada pensando, meu Deus, como vai ser? Tem que resolver isso? Tem que fazer aquilo? Tem que correr atrás disso, daquilo? E toma um remédio aqui para tentar baixar a pressão, porque a pressão sobe. E corre para lá porque eu tenho que fazer alguma coisa. Afinal de contas, a vida corre. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nosso corpo não responde a componentes fisiológicos, eu não estou dizendo que nós não somatizamos coisas e isso, de certa maneira, há uma naturalidade, ou seja, não estou atribuindo a Satanás toda vez que eu tenho ansiedade ou alguns desses sentimentos, porque isso vem da minha natureza também carnal, e eu não posso jogar Satanás, nas costas de Satanás tudo. Mas lembra da brecha? Cuidado com a brecha. Cuidado com a brecha que você pode estar dando. Semana passada, um cidadão que eu chamo de genro, o Gustavo me mandou uma foto, eu achei muito interessante, alguém dizendo na segunda-feira, estou preparado para a batalha. E aí ele estava com a armadura, e ele colocou o capacete, e foi muito legal. Legal não, é trágico. E tinha uma flecha bem no meio aqui, da visão. Aquela pequena abertura. Isso na segunda, né? Estou preparado para iniciar a semana. Primeiro dia já foi atingido. Cuidado, meus amados irmãos. Tomemos cuidado. Porque nem tudo é obra de Satanás. Nem tudo que enfrentamos é obra do nosso adversário. Às vezes, e muitas vezes, somos nós que fazemos e procuramos. São brechas que abrimos. Agora, não deixe que o seu adversário leve vantagem encontrando brechas que não deveriam estar existindo ali. Ele sussurra nos nossos ouvidos. Nós temos um adversário que pode, dia após dia, sussurrar dizendo para você, desista. Qual o sentido de santidade? Qual o sentido de viver uma vida para Deus? Está todo mundo levando vantagem. Está todo mundo dando um jeitinho. Nós temos um adversário que sussurra dia após dia dizendo, para que se guardar? Qual o sentido de compartilhar o Evangelho se Deus já sabe? Não é isso que nós ouvimos? Se Ele escolheu, por que eu vou pregar? Qual o sentido de ir para a igreja? Afinal de contas, todo mundo é pecador e você não é igual fulano, beltrano. Alecrim dourado. Qual o sentido de ir e de ajudar missionários que deixaram tudo para se gastar? Nós não vamos conseguir com esse ministério ou avançar com essa igreja. E semana após semana ele vem sussurrando desânimo, mentiras, e você que se entrega vai se tornando apático, sem vida, fraco, cansado, não faz nada. Até quando? Até quando você vai deixar que pensamentos contrários à palavra de Deus dominem sua mente? Não se engane, meu irmão, minha irmã. Nós estamos lidando com um adversário que é estrategista. E a alternativa é ter esperança, a esperança da salvação. John Piper, ele escreveu um texto sobre a biografia de William Wilberforce, que lutou contra a escravidão por 27 anos. E John Piper expressa que contratempo após contratempo,
forças econômicas arraigadas lutando contra ele, nunca o levou a desistir. Então, um dos seus inimigos disse: você precisa ficar de olho nele, porque parece que quanto mais forte você o ataca, mais fluente ele fica. Ele é um cara perigoso, disse um dos adversários de Wilberforce. Irmãos, não tema o que Satanás pode fazer. Não tema, se você está em Cristo e tem convicção da sua salvação. Mas tema as brechas que você pode estar dando para que esse adversário encontre um lugar ou uma porta aberta para você cair. Isso você deveria temer. Como que eu coloco o capacete da salvação? E aí eu lembro, só para finalizar esse ponto mais extenso, o outro é menor, eu lembro daquilo que está expresso em Romanos capítulo 8, verso 1. O que diz lá? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, capacete da salvação. Sabe, Deus não permitirá que alguém seja tentado além do que possa suportar. Deus vai providenciar um caminho de saída. Em Cristo, Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Todas as aflições, todas as provações físicas, emocionais, tudo que eu passo nessa vida tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano na minha vida, Deus está me moldando e Ele quer me fazer cada dia mais parecido, não com alguém da igreja, não com o meu vizinho, é com Cristo. E não se esqueça que quem governa é Cristo, é Ele que está à direita de Deus e Ele intercede por mim. Você está salvo? Você entregou sua vida a Jesus? Você tem Cristo. Ele intercede por você e a nossa fé jamais irá falhar. Ore, busque, entregue sua vida ao Senhor Jesus, às mãos daquele que nos salvou. Segundo lugar, a espada do Espírito, nosso texto diz, que é, e o próprio texto expressa isso, a palavra de Deus. Meus irmãos, há uma rica história sobre espadas, famosa dentro da literatura. Talvez você já ouviu falar da Excalibur. Já ouviu falar? Era a espada do Thundercats, é isso? Thundercats tinha também. Mas era a espada do rei Arthur, quando ele retira a espada da onde? Da pedra, né? Existem diferentes lendas, diferentes histórias, variações, mas às vezes a Excalibur, outras vezes a espada, ela não surge da pedra ali, ou ele não retira da pedra, ela surge de um lago. São várias versões, mas essa é a história. Saindo um pouco do rei Arthur, indo para algo mais conhecido, Senhor dos Anéis, há muitas espadas com os nomes próprios, como a espada dos hobbits, que era chamada de ferroada. Então depois você pode assistir ou ler O Senhor dos Anéis, vale muito a pena, no qual essa espada tinha um propósito, matar as aranhas e os orcs, que eram os adversários. Tinha outras espadas, como a espada que Gandalf usava, que era a mais famosa do Senhor dos Anéis, era chamada de Anturil, que pertencia a Aragorn. E essa espada foi quebrada, foi forjada e deu o direito dele governar. E há várias lendas e há várias histórias que falam de espadas. A espada sempre ocupou um lugar de destaque na mente. Era a arma principal do guerreiro, uma das armas principais. E quando você vê tudo isso, quem nunca aqui brincou com um pedaço de madeira achando que era uma espada? Um pedaço de ferro? Furava os coleguinhas? Quem nunca aqui assistiu desenhos onde
um personagem dizia, dê a minha visão além do alcance. Thundercats. O próprio Peregrino, de John Bunyan, fala de uma espada, onde um guerreiro corajoso, um homem chamado Valente, era valente pela verdade. Valente pela verdade era um homem que há muito tempo empunhava o que ele chama da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer as batalhas pelo Senhor. E naquela alegoria, naquela história que John Bunyan criou, provavelmente na segunda parte, chegou a hora do valente, pela verdade, morrer. Então ele recebe uma convocação do rei. Chegou a hora, ele vai morrer. Então ele chama todos os seus amigos para ficarem ao seu redor e basicamente nesse ponto parece uma espécie de testamento. Os amigos começam a pensar, e agora, o que ele vai deixar para nós? E é isso que ele diz, abre aspas, está lá no livro O Peregrino, estou indo para o meu pai. E embora com grande dificuldade eu tenha chegado até aqui, não me arrependo de todos os problemas que enfrentei para chegar onde estou. Fecha aspas. Ou seja, não me arrependo desta jornada difícil que eu tive. E ele continua, agora ouçam, abre aspas, a minha espada eu dou àquele que me seguir em minha peregrinação. Meus irmãos, todos nós somos assim, fecha aspas, e todos nós somos assim. Aqui a espada é aquela que nos capacita. É a arma tanto de defesa quanto de ataque. Sabe, é aquela que deve nos dar a coragem, mas não basta apenas a coragem, é necessário ter a habilidade. Não adianta colocar na mão de alguém uma espada bem afiada se ele não tem a habilidade. Se ele não sabe manejar a palavra, e como o próprio texto diz, é a palavra do Senhor, é a palavra do Espírito, é a espada do Espírito. Sabe, meus irmãos, nós estamos num combate, nós estamos numa guerra. E Deus já dispôs as armas que nós devemos enfrentar ou que temos para enfrentar. A espada está lá, é a palavra de Deus, está disponível para você, está disponível para mim. Então pegue, empunhe. Agora é sua vez. Não vai vir um anjo. Não vai vir um grande anjo com uma espada flamejante para te defender. Não, a palavra de Deus é a sua defesa contra os ataques de Satanás. Nós aprendemos, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus foi tentado pelo adversário, ele veio tentando o Senhor Jesus, e ele é um bom exegeta e talvez um bom enganador, fazendo suas conexões, tentando maquiar a mentira, tornando como verdade. E ele tenta o Senhor Jesus dizendo, não está lá escrito? Como Jesus se defende? É verdade, eu vou fazer dessas pedras pães. Não, também está escrito. Meus irmãos, e agora é a hora da gente se preparar. A espada do Espírito aqui no texto é chamada Palavra de Deus, ok? Palavra de Deus. A Escritura, na palavra dele, essa palavra de Deus é uma arma poderosa. E por que é chamada de espada? É chamada de espada porque é capaz. É isso que Paulo nos diz lá na carta em 1 Timóteo. Ela é capaz de bloquear. Ela é capaz de atacar. Ela é capaz de bloquear as mentiras de Satanás. Quando você tem essa espada, não há o que temer. Agora, que espada Satanás tem nas suas mãos? Porque afinal de contas nós temos um adversário. Se chama mentira, engano. E se você não está preparado para a batalha, você é ferido nessa batalha. Mas nosso adversário nunca vencerá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos,
pode ser metal contra metal, mas a grande questão aqui, meus amados irmãos, é a qualidade do metal, porque a verdade, aonde há a verdade, ela prevalece, que vem da palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus que disse: e conhecereis a verdade, e ela vai prevalecer, e a verdade vos libertará. Há toda uma habilidade. Quando você vê, por exemplo, na esgrima, eu não entendo nada. Às vezes eu vejo nas Olimpíadas aqueles lutando com esgrima e alguns toques ali, tem tantos pontos, isso, aquilo, outro. Mas quanto tempo ele se preparou para aquele momento? Um soldado tinha que se preparar dia e noite para uma batalha, porque ela não é só uma arma defensiva, ela também é uma arma ofensiva. Ou seja, meus amados irmãos, essa espada que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é uma poderosa arma ofensiva para destruir o império de Satanás. Ela é a espada do Espírito. Muitos comentaristas, eles já deixaram claro que a espada é a única arma ofensiva em todo esse arsenal. É a arma poderosa. Eu confesso, meus irmãos, que enquanto a igreja tem deixado de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, ela não tem o direito de levantar a voz quanto ao avanço das tropas inimigas de Satanás, que vem cantando mentiras, falando inverdades. Mas nós precisamos sair e ir no poder do Senhor. Por que é chamada a espada do Espírito? Porque essa espada do Espírito é o Espírito que deu a nós. Essa palavra não é palavra de homens, ainda que Deus usou homens, inspirou homens. É o Espírito que inspirou cada palavra aqui. Veja, 2 de Pedro capítulo 1, ele diz assim: nenhuma tentação da Escritura jamais veio de própria interpretação, pois a profecia jamais teve origem na vontade do homem, interpretação, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E eu quero terminar aqui, meus irmãos. Poderíamos falar muitas coisas, talvez detalhes sobre armamento, sobre espada, mas eu quero terminar dizendo uma frase que Dr. Martin Lloyd-Jones expressou, que casa muito bem aqui. Abre aspas, ele diz o seguinte: os cristãos tendem a ser vagos, generalistas, incapazes de citar capítulo e versículo da Bíblia. Eles dizem coisas como: acho que há algo na Bíblia sobre santidade, ou algo na Bíblia sobre materialismo, ou algo assim. Sei que está em algum lugar. Amigos, isso não vai funcionar no dia da batalha. Vocês precisam aprender o que está na palavra de Deus. Precisam aprender. Fecha aspas. A quem que nós estamos escutando, irmãos? A quem que nós estamos dando ouvidos? Você pode estar dando ouvido à voz da consciência, ou é tão romântico dizer, seguindo o seu coração. Cuidado, seu coração é enganoso, mas não é só enganoso. A Bíblia nos diz que ele é desesperadamente santo, corrupto. Talvez você está dando ouvidos a um outro pecador. Talvez você está dando ouvidos a Satanás com seus ataques. E cada vez que você deixa a palavra, a espada do Espírito, fechada, cada vez que você deixa de lado esta palavra, você está dando margem. E você já está derrotado nas batalhas que você pode estar enfrentando. Sabe, meus irmãos, como eu disse no início desse sermão, quais são as suas batalhas? Quais são as suas lutas?
O que você vem enfrentando? Eu não quero menosprezar o trabalho de profissionais, médicos, em várias áreas, mas às vezes a gente escolhe um psicólogo humano para nos ouvir 2, 3 horas, ao invés de dobrar os joelhos e clamar: Senhor, molda meus pensamentos, tira essa ansiedade do meu coração. Às vezes nós passamos horas nas redes sociais tentando encontrar alguma coisa alegre, que alegre a nossa vida, e não conseguimos abrir essa palavra e nos alegrar com ela. Meus amados irmãos, é necessário empunhar a espada, tanto defensiva quanto ofensivamente. Sabe, eu não posso, como eu disse, impedir que alguém fique sussurrando nos meus ouvidos. Eu não posso impedir que nosso adversário, Satanás, ou qualquer outra pessoa, possa vir sussurrar dizendo que eu sou um fracassado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou então o contrário, né? Porque tão danoso é dizendo: não, você é bonito demais, você é especial, você é lindo, você é isso, você é aquilo, e eu vou me achando. O apóstolo Paulo diz em Romanos que eu devo pensar na medida, nem mais nem menos. Sabe, meus amados irmãos, pense naquilo que Charles Wesley disse certa vez, ou fez, né? Ele escreveu o seguinte: por muito tempo, meu espírito aprisionado jazia, preso ao pecado e à escuridão da natureza. Teu olhar confundiu um raio vivificante. Quem é esse teu? É Jesus. Mas ele faz isso por meio de mensageiros. Ele faz isso por meio de evangelistas que entram na masmorra e dizem: deixa-me sentar com você e falar sobre a verdade. Fecha aspas. Irmãos, como vai começar agora o mês de dezembro? Como vai ser esse mês de dezembro? Não sei. Não sei se vai ter muito ou pouco. Não sei se eu vou até o fim de dezembro. Não sei. Eu sei o seguinte: eu tenho uma arma poderosa nas minhas mãos. Eu posso orar, eu posso ler a palavra, eu posso me municiar dos meus irmãos e saber que o meu adversário já foi vencido. E por mais que ele tente soprar os meus ouvidos, ou venha algo que os meus olhos se encantem neste mundo, nada se compara com aquilo que a palavra de Deus tem sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu gostaria de convidá-lo nessa noite. Não precisa levantar a mão, não precisa vir aqui na frente. Mas eu gostaria de convidá-lo a colocar diante de Deus aquilo que tem angustiado você. Talvez esse ano que está já quase perto do fim, não tem sido um ano muito bom para você. Talvez você tenha dado brechas, e nem foi por querer, talvez por pequenas ações que se tornaram um grande peso. Eu não conheço, eu não estou aqui vendo as redes sociais de ninguém, não estou aqui bisbilhotando, não, mas eu sei que tem um Deus que sonda nossa mente e o nosso coração. Se você não mudar, 2026 também não vai ser diferente. Seus filhos vão crescer, você vai envelhecer, a vida vai passar e os ataques do nosso adversário vão continuar. Agora, se você se alimentar dessa palavra, se vestir das virtudes de Cristo em sua vida, você vai ter força para lutar, meu irmão, minha irmã. Hoje é tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Faz meu coração pegar fogo novamente pela Tua palavra.
Faz a minha mente pensar nas coisas lá do alto. Enquanto eu vivo aqui, enquanto eu faço planos, enquanto eu luto, que a minha mente esteja voltada naquele dia em que eu vou ver o céu ser rasgado, ou então vou voltar com o Senhor. E vou ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Isso é melhor do que ouvir, eu nunca vos conheci. Mesmo estando numa igreja, mesmo estando num púlpito ou qualquer outro lugar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua santa palavra, Deus. E ao mesmo tempo eu quero, Pai, te pedir perdão pela minha vida, Pai, que às vezes por mais que eu me empenhe, por mais que eu quero ler a palavra, por mais que eu oro, eu tenho deixado a desejar, Senhor. Te peço perdão, Senhor, diante dos meus irmãos. Mas eu sei, ó Pai, que eu não estou sozinho nessa luta, Pai. Eu sei que há muitos que têm andado desanimado, pensando em desistir. Eu sei, ó Deus, que há muitos que têm se sentido envergonhado. Mas eu creio, Pai, que o Teu Santo Espírito que habita em nós pode fazer fluir dentro de nós rios de água viva. Eu peço esse renovo sobre nossas vidas, Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está longe dos Teus caminhos, mesmo presente na igreja, que ele volte ao primeiro amor. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está enfrentando batalhas, lutas, sejam provocadas por suas ações ou pelos ataques do nosso adversário, que ele encontre nesta noite as armas disponíveis, as peças dessa armadura, que não estão perdidas, estão disponíveis a todo aquele que crê. E que ele possa vencer essa batalha na confiança que vem do Senhor. Blinda, Senhor, a nossa mente com a Tua santa palavra. Dá-nos, ó Deus, a habilidade de manejar bem a palavra do Senhor, para nos defendermos e atacarmos quando necessário diante das mentiras de Satanás. E agora, meus amados irmãos, vocês que foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos.